Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Estão prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividades orais escuta. O que será isso, professora? Nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ler e escrever para melhor aprender. Por quê? A leitura e a escrita são mecanismos usados para aprender, para memorizar e ampliar os nossos conhecimentos vocabulários, além de contribuir para a construção de letra legível, de quem? Do leitor, que é a pessoa que está escrevendo, que é o escrevente, certo? Estrutura de uma narrativa. O que eu preciso ter para eu conseguir escrever uma história? Então aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. A narrativa, ela começa com o quê? Ela começa com a introdução, tá? Que é seguida pelo desenvolvimento. Então, nós começamos por quê? Pela introdução. Depois, ela é seguida por quê? Pelo desenvolvimento. Então, nós temos que ter o desenvolvimento da história. E depois, o clímax. Nós temos que ter também. Então, a nossa sequência para escrever uma história é essa. A introdução, o desenvolvimento e o clímax. E depois nós vamos chegar aonde? No final da história, Então nós temos que ter o quê? Uma conclusão. Nós temos que ter ali o final da história. Nós precisamos pensar, no finalzinho da história. Então aqui eu vou terminar. A história, ela termina com uma conclusão, que eu acabei de falar com vocês, que coloca um ponto final nas aventuras dos personagens e nas expectativas do leitor. E quem é o leitor? Aqui eu falei com vocês, que nós precisamos o quê? Ter um ponto final nas aventuras do personagem e nas expectativas do leitor. Quem é o leitor? Nós, As pessoas que estão fazendo a leitura de tal livro, de determinado livro. Então, nós somos os leitores, ok? Então, aqui está a sequência, para a gente ter uma boa narrativa, uma boa estrutura, para a gente conseguir construir um texto. Então, aqui eu vou falar com vocês a sequência correta novamente. Nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão, ok? E agora eu trouxe uma história bem legal para vocês. A nossa historinha de hoje, ela se chama A Folha que Queria Ser um Barquinho. Olha que interessante, por que será? Então eu vou ali e daqui a pouquinho eu volto com essa história legal, tá? Olá, criançada! Prontos para a nossa história? Enquanto eu estou aqui falando, contando qual é a nossa história, eu preciso de uma folha. Pode ser uma folha de chamex, pode ser uma folha de caderno, pode ser qualquer folha, tá? Eu preciso de uma folha para que vocês acompanhem a historinha de hoje. Combinado? Então, correm aí, peguem a folha de vocês para vocês acompanharem a história com a professora. Enquanto eu estou aqui falando, tá? Vai passando esse minutinho aí. Então, vamos lá. A historinha de hoje se chama A Folha que Queria Ser um Barquinho. Por que será que essa folha queria ser um barquinho? Nós vamos ver nessa historinha de hoje. Por quê? Vamos lá? Vocês já pegaram a folha de vocês? Já? Combinado? Então vamos lá. Vamos começar a nossa história. E para a gente começar a nossa história, nós precisamos de quê? Chamar a nossa história, isso mesmo. Então nós vamos cantar, vamos lá? Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Era uma vez
uma menina muito elegante que caminhava pela rua. Ela andava para lá, andava para cá, quando de repente, sabem o que aconteceu? A menina ouviu uma voz. Isso, uma voz chamando ela. Menina! Ela ficou impressionada. Por quê? Ela estava caminhando sozinha e de repente ouviu essa voz. Mas ela nem deu muita importância e continuou a caminhar. Menina! Ela ouviu novamente, quando de repente ela olhou para baixo. E sabem o que ela encontrou? A menina encontrou uma folha. Isso mesmo. Mas a menina achou muito estranho. Será que essa folha conversou com ela? Será que foi a folha que chamou a menina? E de repente ela... Menina, você pode me ajudar a ser um barquinho? A menina falou assim, mas é claro, folha, eu ajudo você a ser um barquinho. Então a menina começou. Ela começou a dobrar a folha. Ela juntou as duas pontinhas e passou aqui, ó. Passou a mão. E ela virou para a folha e falou assim, Folha, eu tive uma ideia. Você pode ser uma cabaninha. Ai, a folha ficou triste e disse para ela, não, menina, eu ainda quero ser um barquinho. A menina disse, então tá. Aí, de repente, a menina voltou a dobrar a folha. Ela dobrou para cá, ó. Juntou as outras duas pontinhas, olha. Estava assim, a menina dobrou para cá novamente, ó. Então ficou assim. E a menina teve outra ideia. Folha, eu já sei. Você vai mudar de ideia. Você pode ser um livro. Olha, um livro, que legal, para contar histórias. Não, eu ainda quero ser um barquinho. Então a menina abriu a folha e dobrou. Ela fez o seguinte, dobrou para cá, ó. Dobrou aqui, vou colocar aqui em cima, tá? Dobrou para cá, ficou assim. Dobrou para o outro lado e ficou assim. Já sei, folha, olha que lindo! Você pode ser uma casinha. Ah, não, menina, não quero ser uma casinha. Eu quero ser um barquinho. Então a menina continuou a dobrar a folha. Ela dobrou uma pontinha para cima. Dobrou a outra pontinha também. Já sei. Ah, não, folha, agora sim. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Você pode ser, sabe o quê? Um chapéu, isso, olha que legal, um chapéuzinho. Não, a folha disse que não. Ela não queria ser nada, a não ser um lindo barquinho. Então a menina pegou e disse, combinado, folha, pode deixar, vou transformar você em um lindo barquinho. E assim a menina fez. Ela virou a folha assim, novamente, continuou a dobrar. Será que ela vai transformar essa folha em um barquinho? Ai, vamos ver. Ela dobrou assim, dobrou mais uma vez para cima, do outro lado.
Ó, e a menina abriu assim, ó. Isso! E de repente, a menina fez tcharam! O que você achou, Folha? Ai, a Folha ficou tão feliz porque a menina conseguiu transformar a Folha em um lindo barquinho. Olha, gente, que história mais linda! Vocês gostaram da nossa história de hoje? Isso, a Folha que queria ser um barquinho. Então vocês entenderam o porquê que essa Folha queria ser um barquinho? E a menina conseguiu realizar o desejo da Folha. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história, tá? E daqui a pouquinho eu volto para continuar a nossa aula. E aí, crianças, gostaram da nossa historinha de hoje? Tenho certeza que sim. Então, eu trouxe essa história para que vocês percebessem que nós podemos usar a nossa imaginação. E isso, nós podemos criar várias histórias. Vocês viram que com uma simples folha de papel, nós transformamos em uma linda história. E eu quero ver vocês aí de casa recontando essa história para os familiares de vocês. Isso mesmo! Então vamos lá, peguem uma folha e façam um reconto dessa história para as famílias de vocês, tá bom? Então agora nós vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos criar nossa história? Eu trouxe aqui para vocês uma fábrica de texto. Olha aqui! Então aqui essa fábrica é uma fábrica de produção de texto. Então aqui nós vamos produzir um texto. Mas aqui nessa fábrica eu tenho 1001 histórias malucas. Por quê? Nós vamos descobrir. Aqui eu tenho, olha, 4 historinhas, tá vendo? Então eu identifiquei as nossas histórias por cor. Eu tenho aqui a cor vermelha, verde, azul e branco. Tenho 4 cores que está aqui mostrando para nós que nós temos 4 historinhas diferentes. E hoje eu vou contar a história para vocês, né? Nós vamos produzir um texto com a historinha na cor branco, combinado? Então nós vamos pegar a cor branco e aí nós vamos, enquanto eu pego, tá? Nós vamos fazer a produção e eu quero que vocês prestem bem atenção. Essa história é uma história maluquinha e depois no final eu vou contar para vocês, tá? Então aqui nós vamos iniciar. Eu vou pegar a primeira. O que está perguntando aqui? Quem era? Então nós vamos começar a nossa história. Vou fazer a leitura para vocês. Era uma vez uma menina muito elegante. Então aqui eu tenho o início da nossa história. Era uma vez uma menina muito elegante. Olha aqui. Então esse é o início da nossa historinha, certo? Vamos pegar o segundo. Onde estava? Então aqui está perguntando pra gente. Onde essa menina estava? Então nós vamos procurar. Peguei o branco. Bem feliz em um jardim. Então essa menina, ela estava bem feliz em um jardim. O que fazia? O que será que essa menina estava fazendo? Aprendia a fazer bolo de chocolate. Oh, que interessante! Então o que ela fazia? Ela aprendia a fazer bolo de chocolate. O que disse? Será que a menina disse? Onde fica o banheiro? Essa nossa história está ficando mesmo maluquinha, né, crianças? O que disseram? Então vamos ver. Todos disseram: obrigado, volte sempre. Olha que interessante a nossa história. Ela está ficando mesmo muito maluquinha.
Então, o que disseram? Todos disseram, obrigado, volte sempre. E a nossa última aqui, como acabou? Nossa história tem que ter um final, né? Então, como será que acabou? E no final, todos viveram felizes para sempre. E no final, todos viveram felizes para sempre. Então, aqui, nós colocamos aqui a nossa história maluquinha. Só que, para a gente escrever uma história, nós precisamos do quê? Do título da nossa história, né? Então, eu coloquei um título aqui que se chama Uma História Maluca. Realmente, né? A nossa história realmente ficou muito maluquinha. Vou fazer a leitura para vocês agora. Uma história maluca. Quem era? Era uma vez uma menina muito elegante. Onde estava? Bem feliz em um jardim. O que fazia? Aprendia a fazer bolo de chocolate. O que disse? Todos disseram, obrigado, volte sempre. Como acabou? Como acabou nossa história? E no final todos viveram felizes para sempre. Esse daqui é só uma demonstração de como que nós vamos escrever a nossa história, tá? Ela ficou meio maluquinha, mas nós precisamos dar sequência, né? Continuar. A nossa história tem que fazer um sentido. Por isso que eu coloquei que a nossa história ela é meio maluquinha, porque ela não faz muito sentido, né? Mas aqui ela abre o caminho para que a gente consiga escrever uma história. Combinado? Então agora nós vamos aqui para a nossa próxima atividade. Agora eu tenho uma historinha bem legal. Essa historinha vocês vão assistir que se chama Cadê o toucinho que estava aqui? Por quê? Que toucinho é esse, gente? Então vocês vão ficar aí assistindo essa história e daqui a pouquinho eu volto. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar a missa. Cadê a missa? A missa acabou. Agora eu quero ver se vocês estão espertos. Quais são as vogais do nosso alfabeto? Tenho certeza que vocês sabem. Aqui eu trouxe as vogais em destaque. Então vamos falar? A, E, I, O, U. Aqui nós falamos as vogais. Vamos falar as consoantes agora? Vamos lá? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Então, hoje, agora, nesse momento, nós recordamos as vogais e as consoantes e também o nosso alfabeto completo na sequência. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, que pena, nossa aula acabou. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!